Olá, queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para a lição número 3 deste trimestre. Pois bem, hoje vamos falar do início difícil. Qual início? Pois bem, o início do chamado de Deus a Moisés para tirar o seu povo do Egito. Pois bem, não foi nada fácil, nós vamos recapitular essa história e vamos, mais uma vez, como nós costumamos fazer, retirar lições espirituais para nós hoje. Dou-vos as boas-vindas, agradeço por nos acompanharem, por estudarem a lição da Escola Sabatina connosco e mais uma vez conto com a colaboração da minha querida esposa, a quem eu vou pedir que por favor possa orar para que nós possamos pedir a orientação do Espírito Santo para esta meditação. Oremos então. Querido Deus e nosso amado Pai, muito obrigada, Senhor, por tudo quanto já nos ajudaste a fazer neste dia. Obrigada também pelo teu cuidado por cada um de nós, também pelo alento e pela coragem que nos dás em cada dia e também, Senhor, por esta oportunidade que uma vez nos dás de podermos explorar a tua palavra, buscar dela ensinamentos que sejam importantes para nós no momento presente. Amém. Para nos fortalecer, para nos animar, para daí buscarmos lições para estes dias que são aqueles da história final deste mundo, Senhor. Obrigada por conhecermos a tua palavra, por termos a bênção de um dia ela ter chegado até nós. Ajuda-nos, Senhor, a aprender dela para também termos vontade e desejo de a partilhar com outros que estejam à nossa volta, Senhor. Amém, Senhor. Oramos por todos os queridos que nos escutam, todos aqueles que nos escrevem, todos aqueles que nos encontram. Senhor, que verdadeiramente o teu Espírito possa estar em cada lar, com cada família, com cada elemento de cada família e tu possas ajudar cada um consoante as suas necessidades. Amém. Fica connosco, Senhor, abençoa-nos e inspira-nos. Pedimos tudo isto e tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, Milo, antes de começarmos propriamente a nossa reflexão, nós não falámos de nenhuns ouvintes especiais nas duas últimas semanas. Sei que agora o queres fazer, então vou-te dar a oportunidade de poderes referir alguns daqueles queridos que nos acompanham. Gostava só de fazer referência à Elisângela de Moraes, que nos escuta do Campo Grande, do Mato Grosso do Sul, no Brasil. Seja muito bem-vinda, minha irmã, e obrigada sempre pelos seus comentários, assim como a Márcia Bonino, o Edu Oliveira, a Rosélia Aparecida Gomes e o Rocha, que normalmente estão connosco também, alguns daqueles que nos vão acompanhando e que vão mandando mensagens de carinho, de apoio e também de quão bom têm sido estes momentos que junto connosco vão estudando a lição. Então que o Senhor seja louvado por isso e muitos outros que nós não faremos referência hoje, mas que recebam também o nosso abraço e o nosso carinho também. E claro está, já passou a ser uma presença habitual os ouvintes da Rádio Tranquilidade que semanalmente transmite este programa, pois bem, para eles também os votos de que o Senhor os abençoe e continue a acompanhar-nos e se for possível dê-nos o feedback, pois bem, teremos muito gosto. Muito bem, Milo, nós então vamos hoje avançar um pouco mais no estudo do livro de Êxodo. Nós já vimos na primeira lição os capítulos 1 e 2, depois na lição 2 os capítulos 3 e 4. Nós hoje vamos começar no capítulo 5, vamos ver o capítulo 5, o capítulo 6 e também uma parte do capítulo 7. E fundamentalmente o que nós temos nestes capítulos é que Deus dirigiu um chamado. Aliás, no final do capítulo 4 o Senhor já dirigiu esse chamado e já vimos isso, que Moisés foi humilde, não é? Mas ao mesmo tempo estava a apresentar umas desculpas para não se comprometer no chamado que Deus lhe estava a fazer, mas finalmente ele aceitou, mas o início não foi nada fácil. Foi até muito difícil. Queres assim dar uma pincelada sobre qual foi, digamos, a grande frustração que Moisés sentiu, digamos, depois de ter iniciado, digamos, esta sua tarefa que Deus lhe pediu? Queres comentar, por favor? Por vezes muitos cristãos podem pensar que decidir seguir a Deus é logo automaticamente ter um caminho plano e que a vida correrá sempre às mil maravilhas. Mas às vezes é exatamente o contrário, ou seja, são quando os obstáculos, as dificuldades, os problemas e os desafios surgem, quando no nosso coração
nós queremos realmente fazer a vontade de Deus e até atendemos a essa vontade, às vezes inicialmente até resistimos a ela, mas na sua graça o Senhor lá, como o seu Santo Espírito, nos vai convencendo, e como já experimentamos na nossa vida e outros também na sua, parece que agora que eu quis e decidi seguir Jesus e a sua vontade e os seus planos para a minha vida, parece que corre tudo ao contrário. Parece que em vez de realmente estarmos ali a ser favorecidos e a ter vitórias em todos os aspectos da nossa vida, parece que se levantam as maiores resistências que alguma vez nós teríamos sentido ou que teríamos experimentado na nossa vida. Mas, como diz o autor, realmente aqueles que confiam em Deus e que entregam a sua vida a Deus acabarão inevitavelmente, mais tarde ou mais cedo, por sentir desafios, por sentir dificuldades. E, portanto, não foi diferente com Moisés. Percebemos nas lições anteriores que Moisés acaba por inicialmente resistir bastante àquilo que foi o convite de Deus de o ter escolhido para esta missão, mas depois, quando finalmente ele consente e vai com o seu irmão Arão, nós vamos ler então no capítulo 5, que quando ele vai falar com Faraó, a contar que com os grandes milagres, as questões sobrenaturais que Deus o tinha preparado para demonstrar, isso mesmo ao Faraó, que então as coisas seriam logo fáceis, não é? E que teria logo o sim e o ok do Faraó. Pois bem, não foi exatamente isso, foi a resistência deste Faraó, que não deixa o povo partir, portanto não... E depois vai fazer aqui determinadas perguntas, que vais agora fazer referência na lição de domingo, que acabamos nós por perceber o grande desafiador que estava ali diante de Moisés, portanto na pessoa de Faraó, que estava inspirado com certeza pelo inimigo de Deus e o inimigo daquele povo, do povo de Deus, e Moisés vai sentir, sem dúvida, essa grande resistência e esses grandes desafios. Muito bem, tu disseste que com Moisés não foi diferente, então se com Moisés não foi diferente, então temos tudo a aprender com ele, não é? Ora bem. Então, mais uma vez, cito aqui o texto de 1 Coríntios 10:11, quando o apóstolo Paulo diz que estas coisas vos foram escritas, não é? Para nosso ensino, para quem os últimos séculos, ou os últimos tempos têm chegado. Aliás, estou a parafrasear. Muito bem, então o que é que nós podemos e devemos aprender? Vamos aos factos primeiro. Exato. Pois bem, Moisés é chamado por Deus para uma missão muito especial que ele considerava que estava completamente inabilitado para ela. Mas finalmente, depois de algum diálogo, e aqui se vê a paciência de Deus e a sua longanimidade, a sua misericórdia, etc., Moisés acaba finalmente por aceitar. E mais, o Senhor lhe vai dar, portanto, como nós iremos ver, portanto, irá dar, portanto, alguém que o vai ajudar, nomeadamente o seu irmão, que era 3 anos mais velho do que ele. Como é que nós sabemos isso? Porque em Êxodo, no capítulo 7 e no versículo 7, dizem: Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos quando falaram a Faraó. Portanto, se Moisés tinha 80 e o seu irmão tinha 83, portanto, tinha uma diferença de 3 anos. Então, eles vão então falar com o Faraó e eu vou passar a ler ainda no capítulo 4, que diz aqui no versículo 29, então foram Moisés e Arão e ajuntaram todos os anciãos dos filhos de Israel, e Arão falou todas as palavras que o Senhor falara a Moisés e fez os sinais perante os olhos do povo. E o povo creu e ouviram que o Senhor visitava aos filhos de Israel e que via a sua aflição, e inclinaram-se e adoraram. Então, o Senhor tinha dito, no versículo 27, disse também o Senhor a Arão: vai ao encontro de Moisés ao deserto, e ele foi e encontrou no monte de Deus e beijou. Ok? Então, há primeiro o encontro de Moisés com o seu irmão, e já agora há aqui um pequeno detalhe que vem neste livro de Ellen White, o Patriarcas e Profetas, e ela diz aqui logo no início do capítulo 22, Arão, depois de ter sido instruído pelos anjos, saiu ao encontro do seu irmão, de quem tinha estado separado durante muito tempo, e encontraram-se no meio da solidão do deserto, perto de Horeb. Ali conversaram, e Moisés contou a Arão todas as palavras do Senhor que o enviara e todos os sinais que lhe mandara. Juntos, ou seja, Moisés e Arão, juntos, viajaram para o Egito e, tendo chegado à terra de Gósen, que era aquela parte, como já aqui falámos, no norte do Egito,
que era onde vivia o povo de Israel, congregaram os anciãos de Israel. Arão referiu-lhes toda a forma como Deus tinha agido com Moisés e depois os sinais que ele dera a Moisés foram exibidos perante o povo. O povo creu e ouviram que o Senhor visitava os filhos de Israel e que via a sua aflição e inclinaram-se e adoraram. Isto é uma citação do texto bíblico que acabei de ler. Então, Moisés também tinha sido encarregue de transmitir uma mensagem ao rei. Os dois irmãos entraram no palácio dos faraós como embaixadores do rei dos reis e falaram em seu nome. Assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E é aqui que os problemas começam, não é? E no capítulo 5, portanto, aliás já li aqui na citação de Ellen White este texto, mas vou ler novamente, portanto, Êxodo 5 a partir do versículo 1, e depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó, assim diz o Senhor Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. E é aqui que este Faraó, portanto, no seu orgulho, na sua vaidade, na sua arrogância, vai dizer, versículo 2, mas Faraó disse, quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Bom, eu quero imaginar que os dois irmãos, quando ouviram esta resposta, certamente que ficaram chocadíssimos, não é? Com a resposta do rei, porque esta resposta foi, sem dúvida, uma resposta muito dura. E quando ele diz quem é o Senhor, ele não tinha tanto o desejo de conhecer, mas em vez disso, como diz aqui o nosso autor e muito bem, isto é mais um ato de desafio ou mesmo de negação desse Deus que ele admite não conhecer. E depois ele diz claramente, não conheço o Senhor. E ele, bom, de certo modo ele não estava também a dizer uma falsidade, Exato. Não é? Porque ele não conhecia mesmo o Senhor. Se tivesse conhecido, não teria reagido como reagiu. Mas, quando ele diz não conheço o Senhor, ele diz isto, como diz aqui o autor, e eu concordo, ele diz isto quase como uma vanglória, não é? Portanto, como se ele, que era o faraó, precisava lá de Deus para alguma coisa, não é? E, queridos, deixem-me dizer-vos que, infelizmente, ao longo da história, e hoje não é diferente, pois bem, quantas e quantas pessoas não têm manifestado exatamente este mesmo espírito de faraó? É a vanglória, é a vaidade, é a percepção de que não precisam de Deus para nada, eles são tudo e todos, e portanto não precisam de Deus para nada, não precisam dos seus ensinos, eles ridicularizam mesmo daqueles que acreditam em Deus. Esta é a realidade hoje também nos nossos dias. Pois bem, Moisés e Arão tiveram que enfrentar esta realidade na pessoa de Faraó. Pois bem, este Faraó como rei, e diz-nos aqui o autor, eu gostei muito deste comentário, portanto, que diz que este Egito e este Faraó como rei simbolizam um poder que nega a presença e a autoridade de Deus. É uma entidade que se opõe a Deus, à sua palavra e ao seu povo. A declaração seguinte do Faraó de que nem tão pouco deixarei ir Israel revela ainda mais esta rebelião contra o Deus vivo, tornando o Egito, isto é importante, queridos, tornando o Egito num símbolo não só da negação de Deus, mas de um sistema que luta contra ele. Este é um ponto que eu aprecio muito, tanto mais que eu sou um grande apaixonado pela profecia de Daniel 11, e em Daniel 11, a partir do versículo 5 e até ao final desse mesmo capítulo 11, que é o versículo 45, nós temos um conflito que é denominado nesse mesmo capítulo 11 de Daniel como o conflito norte-sul. Pois bem, esse norte e esse sul são símbolos, ok? E esses símbolos, portanto, são símbolos de um poder religioso, o rei do norte, e de um poder ateu, o rei do sul. E o rei do norte estão conotados com Babilónia, ao passo que o rei do sul está conotado com o Egito. E já agora eu faço só aqui um bocadinho de parênteses, uma vez que estamos a falar, portanto, deste assunto, não é? E eu gostaria de apresentar aqui um livro que me chegou às mãos não há muito tempo, Daniel, Interpretação, História e Teologia, um livro excelente, um livro absolutamente excelente, eu já comecei a lê-lo, ele foi publicado já este ano, em 2025, pela Faculdade Adventista do Paraná, portanto no Brasil, e também pela Casa Publicadora Brasileira. Este livro portanto, é um livro que tem vários artigos escritos por diferentes autores, e o primeiro artigo que eu li, que tive interesse em ler, é um resumo histórico, portanto, e foi escrito pelo pastor e doutor Alberto Time,
e o título deste capítulo que ele escreveu é Os Adventistas do Sétimo Dia e o Livro de Daniel, entre 1844 e 2024, portanto num período de 180 anos. E quase aqui no final deste seu capítulo, ele chama aqui a atenção para o facto de que este capítulo 11, vou aqui procurar exatamente, é aqui na página 280 deste livro. Portanto, ele diz aqui a interpretação adventista tradicional que vê o rei do sul, o Egito, como representante do ateísmo. E mais à frente ele fala também da interpretação adventista tradicional do rei do norte como o papado e do rei do sul como o ateísmo. Portanto, este erudito bíblico diz aqui que a interpretação adventista tradicional vê o rei do sul, o Egito, como representante do ateísmo. Pois bem, esta lição de domingo desta lição diz exatamente isso mesmo. Portanto, o Egito, através daquela atitude que o faraó teve para com Moisés e Arão, tornou-se um símbolo de um poder ateu, de um poder que luta contra Deus, que nega a existência de Deus e luta contra o seu povo, ok? E Ellen White, no livro O Grande Conflito, e esta citação vem aqui na lição de domingo, diz: de todas as nações apresentadas na história bíblica, foi o Egito que, da forma mais ousada, atenção, das nações apresentadas na história bíblica, estamos a falar de nações da história bíblica, portanto, de todas as nações apresentadas na história bíblica, foi o Egito que, da forma mais ousada, negou a existência do Deus vivo e resistiu aos seus preceitos. Nenhum monarca jamais se aventurou a uma rebelião mais aberta e arrogante contra a autoridade do céu do que o rei do Egito. Quando, em nome do Senhor, a mensagem lhe foi levada por Moisés, o faraó respondeu orgulhosamente: quem é esse Senhor, para que eu seja obrigado a obedecer às suas ordens e a deixar ir os israelitas? Não conheço o Senhor, nem tampouco quero deixar sair os israelitas. Isto tem aqui o texto bíblico numa versão mais moderna. Isto é ateísmo, diz Ellen White. E a nação representada pelo Egito, que é a França, no período revolucionário da Revolução Francesa, manifestaria um idêntico espírito de incredulidade e desafio. Então, deparamos nós hoje com este espírito? Absolutamente. Então, queridos, mais uma vez digo, a forma como Moisés viveu esta crise, de certo modo é um espelho daquilo que nós muitas vezes nos confrontamos hoje. Okay? Claro que as magnitudes, a intensidade é diferente, mas a situação é mais ou menos, portanto, idêntica. Isto é, portanto, em resumo, o que diz a lição de domingo. Milu, vamos passar, não sei se queres dizer alguma coisa sobre a lição. Gostava só de referir, quando aqui o faraó acaba por dizer quem é esse senhor, não conheço o senhor, é verdade que é o desconhecimento voluntário ou involuntário de Deus que acaba por trazer a resistência a essa vontade divina, ou por voluntariedade, e isso vai trazer o tal espírito desafiador, que foi exatamente este espírito que demonstrou o faraó, ou então essa resistência à vontade divina pode passar a ser involuntária, ou seja, de forma de ser ignorante, porque a pessoa ignora, a pessoa não sabe, que é outra coisa diferente. Mas não era aqui o caso com o faraó. Mas não era o caso, com certeza, de faraó. Faraó era a manifestação explícita de um desafio ao próprio Deus de Israel, porque seguramente ele teria ouvido já falar desse Deus de Israel, conhecia a história, portanto, de todo esse povo e toda a sua história de poder que o Senhor tinha tido em tempos em relação a esse povo. Não é por acaso que ele acaba por temer o povo, não é porque não é só pelo povo em si, mas seria talvez por esse Deus grandioso que era conhecido e que estaria e continuaria a estar com este povo. Mas é interessante que hoje em dia nós poderemos, como tu disseste, acabar por perceber o mesmo espírito e a mesma ousadia diante de Deus. Repara, hoje em dia muitas pessoas perguntam, mas afinal onde é que está Deus? Quem é Deus? Se Deus existisse, porque é que acontecem estas coisas e aquelas? Só que estas perguntas são feitas como em tempos Pilatos fez a Jesus. O que é verdade? Onde é que está a verdade? O que é verdade? Só que estas perguntas são aquilo que nós poderemos dizer perguntas de retórica. Ou seja, o que é? A pessoa está a fazer a questão, mas não está
com o interesse de saber a resposta. Isso. É aquilo que nós acabamos por falar, um enunciado interrogativo. A pessoa enuncia a interrogação, mas não fica a aguardar pela resposta. Exatamente. A própria interrogação em si já é uma crítica, já é uma ofensa, já é uma diretiva, no sentido de dizer que não querem saber desse tal Deus. Como ele dizia, não conheço esse Deus, quem é esse Deus? Portanto, não é no sentido de querer conhecer, é no sentido de se querer resistir a essa pessoa, a esse conhecimento de Deus. E hoje em dia, quando as pessoas, mesmo pessoas ateias ou outras que não possam ser, mas que fazem estas perguntas, onde é que está Deus? Porque é que Deus permite tanto mal? Porque é que o Senhor, se Deus existe, porque é que as crianças sofrem, por exemplo? Porque é que há tantas guerras? Porque é que há tanto tumulto? E no fundo, as pessoas quando nós queremos falar, quando nós queremos responder, elucidar em relação à questão do grande conflito, eles não querem. Porque as respostas encontram-se e existem à luz do grande conflito, mas as pessoas não querem saber da resposta. Então, este espírito do Egito, este espírito de resistência, de desafio a Deus, é no fundo transparece no fundo em relação a esta própria postura no momento presente, agora no nosso século, em que muitos realmente demonstram este desafio para com Deus, este desafio para com a vontade de Deus, o conhecimento de Deus, numa postura rebelde que nós sabemos quem é que está por trás. E eu diria que, para além de ser um desafio e de mostrar rebelião, é uma forma de escarnecer de Deus. Portanto, é um escarnecimento e eu creio que estas pessoas, nós devemos ser muito prudentes, e eu aqui recordo aquelas palavras de Jesus, são muito duras, são fortes, mas foi ele que as pronunciou, portanto não são de minha autoria, não é? Quando ele diz em Mateus 7,6, não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Nós temos que ter o discernimento, queridos, de saber quando as pessoas estão num mau espírito e estão no espírito de atacar Deus, de desafiar Deus, de escarnecer de Deus, nós não devemos alinhar nesse esquema. Pelo contrário, nós devemos sair. Aliás, quando Jesus enviou os seus 70 de 2 em 2, ele deixou-lhes muito claro, e eu vou ler esse texto em Lucas 10, ok? Em Lucas 10, quando o Senhor disse o seguinte, Lucas 10, a partir do versículo 10 também, mas em qualquer cidade em que entrares e vos não receberem, saindo pelas suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pagou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto que já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma, naquele dia que é o dia do juízo final, da execução do juízo final, que é após o milénio. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Então nós não temos que aparar, digamos assim, o jogo destas pessoas. Quando as pessoas entram no modo crítico, no modo escarnecedor, nós devemos parar aí. E seguir este conselho de Jesus que está em Mateus 7,6 e que eu li há pouco, portanto, de não deitar aos cães as coisas santas, nem aos porcos as vossas pérolas, porque se continuamos, e que pérolas são estas? Estas pérolas são as pérolas do conhecimento da verdade, porque se nós continuamos a fazer isso, repare o que é que Jesus disse, não aconteça que as pisem com os pés, ou seja, vão calcar essas verdades, não é? Com o seu ridículo, com o seu escárnio, com a sua prepotência, com a sua vaidade e, enfim, e tudo mais que é de negativo, e voltando-se vos despedacem. Outra versão diz vos dilacerem. Então nós podemos ficar magoados com a reação dessas pessoas e para evitar isso nós devemos então afastar-nos dessas pessoas. Infelizmente muitos cristãos não entendem isto. Isto é o ensino de Jesus, repito. E não entendem isto, e por não entenderem isto querem, supostamente, e acham que essa é que é a atitude verdadeiramente cristã, de insistir, e depois saem a perder. Saem a perder porque saem dilacerados ou despedaçados. Cuidado, amigos, muito cuidado. Mesmo porque a palavra de Deus diz que as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Ora bem, exatamente. E, portanto, se nós estamos a perceber que há ali uma insensibilidade espiritual, exatamente. Quem somos nós para ter capacidade de forçar ou de levar a pessoa a sentir de modo diferente? Essa é uma ação do Espírito Santo. Exatamente. E se nós estamos a ver que estão a resistir ao Espírito Santo, que realmente a pessoa, nós falamos, mas a pessoa até se torna
dura e se torna goza com a questão das coisas de Deus, então nós temos que respeitar a decisão e a escolha de cada um, com certeza. Saímos do campo, como se costuma dizer, podemos ir orar pela pessoa, com certeza que sim, a oração faz sempre bem a todos nós, para que Deus tenha misericórdia daquela pessoa, e quem sabe, se um dia na vida a pessoa não vai entender e não vai perceber aquilo que anos mais antes, não é? Ou dias antes, ele próprio resistiu. Portanto, há um tempo para tudo, e a Deus cabe essa questão do converter, do trazer convicção, de trazer exatamente a luz que traz exatamente o conhecimento espiritual. Nós é informar, não é? Trazer da parte do Senhor, inspirados por Deus, essa palavra, que ao Espírito Santo caberá de trazer a convicção. Agora, talvez alguns estarão a pensar, e eu quero aqui mostrar o outro lado da questão, que é o seguinte: então, se Faraó era assim tão duro, e Deus sabia isso, porque Deus conhece todas as coisas, porque que Deus permitiu então, e mais, não só permitiu, como pediu que Moisés e Arão fossem à presença do Faraó, para o responsabilizar. E a nossa responsabilidade para com os outros a principal responsabilidade é responsabilizar as pessoas. E nós responsabilizamos as pessoas quando lhes damos a conhecer a vontade de Deus. Depois, dependendo da reação das pessoas, então aí é que nós tomaremos ou não a atitude que eu há pouco falei, estão a ver? Mas num primeiro tempo nós somos responsáveis por ir ao encontro de todos. A partir do momento em que Moisés e Arão foram à presença de Faraó e ele reagiu como reagiu, não havia mais desculpas para ele. Se Moisés e Arão, os servos de Deus, não tivessem ido à presença dele, ele podia ter uma desculpa: nunca ninguém me disse nada, nunca ninguém soube nada, eu não sabia qual era a vontade de Deus. Ele podia um dia, no dia do juízo, apresentar essa desculpa. Não vai podê-la apresentar. Porquê? Porque ele foi confrontado. E sabem, e foi essa responsabilização que Deus colocou através dos seus servos Moisés e Arão sobre Faraó, que endureceu o seu coração. Isso. Por isso é que a Bíblia, quando diz que Deus endureceu o coração, de certo modo, e nós achamos que esta frase é muito dura, mas no fundo esta frase traduz uma verdade. Se Deus não tivesse, através dos seus servos, indo, digamos, incomodar, entre aspas, Faraó, responsabilizando pela verdade que chegou até ele nunca teria endurecido o coração. Portanto, o endurecimento do coração, que é obviamente a responsabilidade de Moisés, surge, portanto, como consequência de Faraó ser confrontado com a verdade divina que lhe foi levada ao conhecimento através dos servos de Deus Moisés e Arão. Estão a perceber o que eu acabei de dizer? Já agora deixa-me só, por acaso até tenho aqui comigo, no Desejar Todas as Nações, na página 222, há uma citação que diz assim: não é Deus que cega os homens ou lhes endurece o coração. Envia-lhes a luz para lhes corrigir os erros. Ora bem. E guiá-los por veredas seguras. Mas é pela rejeição dessa luz que os olhos cegam e o coração se endurece. Cá está. Ou seja, é a palavra de Deus, a luz que Deus envia, portanto o esclarecimento que Deus envia, que quando é resistido, portanto quando a pessoa resiste a essa luz, o coração então se endurece. Ora bem. Porque quando o que o Senhor quer fazer é exatamente o oposto, portanto é que as pessoas se convertam. Mas se as pessoas resistirem a essa luz que é enviada, que foi o caso aqui de Faraó, porque agora passando para a lição de segunda-feira, ele não só debochou de Deus, dizendo quem é esse Deus não o conheço, como até acabou por fazer ainda pior ao povo, dizendo, é assim, então espera lá, porque é para ver quem é que manda aqui. Isso. E quem manda aqui sou eu, achava ele, não é? Achava ele. E uma ignorância satânica. Sem dúvida. Porque o inimigo leva as pessoas a não terem o conhecimento daquele que é o nosso Criador, aquele que tudo pode, tudo sabe, e ele ousou exatamente fazer este desafio ao próprio Deus, e vai ser ele que vai conduzir agora neste momento uma outra aflição maior para Moisés e Arão, que já não bastava Faraó estar contra ele, como agora o povo vai ficar contra Faraó e contra Arão, porque Faraó acabou por levantar a sua mão com os capatazes, não é? Dizendo, olha, a partir de agora não lhes dês mais palha, e eles próprios vão ter que ir buscar e colher a palha e fazer o mesmo número de tijolos que faziam até agora. E com certeza o povo vai sentir na pele o sofrimento que já era grande,
e por isso é que diz que Deus ouviu os seus gemidos, ouviu exatamente a sua dor e veio ao seu auxílio. Mas aparentemente não, neste início de auxílio as coisas não ficam melhores, ficam piores, Exatamente. porque o povo vai sentir na pele esta dureza do faraó. E vai ser este endurecimento de Faraó que vai então tornar este tal início difícil. E estamos aqui, digamos, no cerne da lição desta semana, não é? Amigos, esta é a lição que nós podemos e devemos retirar para nós hoje. Quando nós nos colocamos ao serviço de Deus, quando nós vamos em nome de Deus levar a verdade a outros, e por isso é que tantos às vezes não compreendem porque é que ao se terem tornado cristãos, ao fazerem o trabalho e se envolverem na missão que Deus quer que se envolvam, como é que mais dificuldades vêm sobre eles? Ainda esta semana eu falava com uma irmã e ela me contava dos seus esforços missionários, e é uma irmã extremamente missionária, e ela me dizia, mas o inimigo não está contente com aquilo que eu quero fazer e tem-me trazido este problema e falou de alguns dos problemas que estava a viver. E eu disse, irmã, mas é precisamente por isso, ainda bem que ela compreende, não é? Então, o inimigo fica furioso e faz com que aqueles que rejeitam a verdade que nós comunicamos se virem contra nós e nos tornem, portanto, a vida mais difícil, como foi o caso de Faraó com Moisés, não é? E depois, não só ele fez a vida mais difícil a Moisés, tornou por causa da reação, mas como tu disseste e muito bem, ainda aumentou a carga de trabalho sobre o povo israelita. Claro, estes não gostaram nada, como é óbvio, não é? É natural compreendermos isso, e como eles também não percebiam que esse aumento da carga de trabalho estava a vir diretamente do Faraó, eles voltam-se contra quem? Pois bem, voltam-se contra Moisés. Os líderes. E eram, exatamente. E eu gostaria de ler esta parte, vem aqui, portanto, a partir do capítulo 5 de Êxodo, versículo 20, aqui na minha versão diz, os israelitas queixam-se de Moisés e Arão, não é? E encontraram a Moisés e a Arão, que estavam de fronte deles quando saíram de Faraó, e disseram-lhes, o Senhor atende sobre vós e julgue isso, por quando fizeste o nosso cheiro repelente diante de Faraó, outra versão diz odiosos, perante Faraó, e diante dos seus servos, dando-lhes a espada nas mãos para nos matar. Então tornou Moisés ao Senhor e disse, Senhor, porque fizeste mal a este povo, porque me enviaste? Aqui realmente Moisés, eu imagino como é que ele está, não é? Ele está, desculpem a expressão, está nas lonas, não é? Está mesmo abatido, está desanimado. O que é que se passa, Senhor? Senhor, porque fizeste mal a este povo, porque me enviaste, porque desde que entrei a Faraó para falar em teu nome, cá está a falar em teu nome, ele maltratou este povo e de nenhuma sorte livraste o teu povo. Então tu pediste-me a mim para eu aceitar. Se calhar eu bem tinha razão em não querer aceitar. Afinal de contas, Senhor, tu estás a permitir que não só não estás a libertar o povo, como ele ainda está mais oprimido, não é? Versículo 6. Capítulo 6, versículo 1. Então disse o Senhor a Moisés, agora verás o que hei de fazer a Faraó, porque por uma mão poderosa os deixará ir, sim, por uma mão poderosa os lançará da sua terra. Falou mais Deus a Moisés e disse, eu sou Jeová, e eu apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como o Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome Jeová não lhes fui perfeitamente conhecido, e também estabeleci o meu concerto com eles para dar-lhes a terra de Canaã, a terra das suas peregrinações, na qual foram peregrinos, e também tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel. Será que o Senhor ainda hoje ouve o gemido do seu povo? Irmãos, não tenho a menor das menores dúvidas sobre isso, claro que ouve. Podemos às vezes pensar, erroneamente, que Deus não ouve, mas ouve. Aqui também, reparem, ponham-se na pele dos israelitas que estavam lá no Egito. Acham que eles sentiam que Deus os ouvia? É evidente que não, não é? Quando nós estamos no sofrimento e aparentemente o livramento não vem, não é? Ou não vem mesmo, pois bem, nós achamos, bom, se calhar Deus não nos ouviu. Deus ouve, obviamente. Então ele diz aqui, portanto, tenho ouvido o gemido dos filhos de Israel, aos quais os egípcios escravizam, portanto Deus estava plenamente consciente da situação, como não pode deixar de ser, porque ele é omnisciente, sabe todas as coisas, e me lembrei do meu concerto. Portanto, diz aos filhos de Israel, eu sou Jeová, e vos tirarei de debaixo das cargas dos egípcios, ou seja, o Senhor a reafirmar a promessa que tinha feito, inicialmente a Moisés, vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com o braço estendido e com juízos grandes. Que os juízos grandes iriam ser estes? As pragas.
Nós iremos ver numa lição próxima. E eu vos tornarei por meu povo, e serei vosso Deus, e sabereis que eu sou Jeová vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas dos egípcios. Queridos, hoje Deus quer fazer exatamente o mesmo com o seu povo. Ele quer livrar-nos das cargas, porque nós hoje, e muitas vezes, sabem uma coisa, os israelitas no passado, eles de certo modo já se tinham ambientado, digamos, àquela sua vida de escravidão, que para eles, digamos, essa vida era, digamos, havia muitas coisas que já eram aceitas como normais. E eu até creio que Deus permitiu que a escravidão se intensificasse ainda mais para eles poderem despertar, não é? Porque se não houvesse essa intensificação, provavelmente eles até diziam, pronto, realmente não estamos bem aqui, somos escravos, mas enfim, olha, mas a gente já consegue viver a nossa vida. E Deus queria-lhes fazer mostrar que a situação em que eles estavam não era mesmo boa, não prestava. Para quê? Para que eles sentissem o desejo de sair do Egito. E finalmente esse desejo de sair do Egito se viesse a cumprir. Deus nunca faz nada contra a nossa vontade. E por isso Ele só age na nossa vida depois de nós sentirmos. Reparem, quando é que Deus deu Eva a Adão? Depois de ele sentir o desejo forte dentro do seu coração de ter uma companheira que lhe fosse parecida com ele, assim como ele via nos animais a quem tinha posto os nomes, que cada macho tinha a sua fêmea, cada fêmea tinha o seu macho e ele estava sozinho. Então Deus até permitiu que ele sentisse essa necessidade para depois ir ao encontro dessa mesma necessidade. Então Deus permitiu que o povo que estava do Egito sentisse a necessidade ainda de forma mais palpável para que depois fosse ao encontro da resolução dessa necessidade. Estão a ver? E hoje não é diferente o modus operandi de Deus. Deus espera que nós sintamos mesmo a necessidade de salvação para quando recorremos a Ele quase em desespero, pedindo que Ele seja o nosso Salvador, Ele diga, tudo bem, tenho todo o gosto em ser o vosso Salvador, aqui estou eu. E aqui estou eu para dar a minha salvação pela minha graça. Estão a ver? Então, quando nós compreendemos a forma de Deus agir, nós percebemos ou passamos a começar a compreender, pelo menos, muitas das situações que se passam na nossa vida. Porque, repito, o modus operandi de Deus hoje não é diferente do que foi no passado. É interessante notar também, e achei isto, pronto, quando refletia sobre isto, Deus tem muita paciência para com todos, todos sem exceção. Repara que há um povo que Moisés e Arão vai falar com os anciãos do povo antes de ir falar com o faraó. Então levanta-se a expectativa, não é? Neste povo escravo, de que realmente finalmente vinha a libertação, não é? Deus os iria libertar, e por isso compreendemos a grande frustração e a grande tristeza e o grande sofrimento que eles sentem quando afinal não se cumpre aquilo que Arão e Moisés disse que iria acontecer, mas pelo contrário, ainda ficam as cargas mais duras sobre a vida deles. Então repara, eles acabam por se queixar, os seus queixumes acabam por ser levados a Moisés e a Arão, e depois o Moisés vai se queixar perante Deus, ou seja, Deus tem todos a queixarem-se, portanto de uma forma e de outra está-se tudo a queixar, não é? E repara, Deus na sua misericórdia e Deus no seu poder compreende exatamente a nossa labuta, os nossos desafios, as nossas esperanças frustradas, os nossos sonhos caídos, como areia, não é? Que caem facilmente. Mas Deus tem um plano e a questão é esta. O povo poderia ainda não estar a ver o plano. Até pelo contrário. Moisés e Arão ficaram tristes e Moisés acaba até por dizer, afinal eu tinha razão quando eu não devia ter vindo, se calhar, porque não está a acontecer nada do que tu disseste. Mas Deus queria que eles ganhassem essa confiança e essa dependência de Deus, porque afinal, marido, a questão era esta. Mesmo o Senhor, ao fazer e ao trazer sobre o povo do Egito, sobre Faraó, todas aquelas pragas que nós vamos estudar na lição seguinte, qual era o seu objetivo? Também, mesmo vendo que havia um espírito desafiador, que havia um espírito de resistência, Deus não deixa de mostrar a sua graça, de fazer os seus alertas, de trazer o seu SOS a dizer, preparem-se, arrependam-se, porque ali estavam também homens e mulheres, criaturas de Deus, não é? Claro. E Deus quer salvar toda a humanidade, Deus quer salvar todos os povos, e ao Senhor, ao vir trazer todas aquelas, para já,
Poderia ter ficado tudo logo resolvido se ele tivesse logo conversado com Moisés e Arão nesta primeira conversa e dizer muito bem, tudo bem, olha, eu vou deixar ir. Não tinha vindo praga nenhuma, portanto não haveria necessidade. Mas como a rebeldia, a resistência cresce hoje, amanhã e depois, Deus permite que venham, e às vezes Ele próprio envia exatamente juízos divinos, não é? Juízos divinos, para que a pessoa desperte. Para quebrar essa rebeldia. Para quebrar a rebeldia e para perceber que nós estamos diante do Criador. Exatamente. Não estamos num Deus com um Deus pequeno que nada pode. Nós estamos diante do Deus do universo. Então o que é a nossa palavra? O que é a nossa... E é uma forma de Deus mostrar que com Ele não se brinca, não é? Ora bem... E como tu disseste muito bem, as pragas, que nós muitas vezes vemos apenas e só como juízos, também são apelos de misericórdia. São apelos de misericórdia. Se ele à primeira praga, ou à segunda, ou à terceira, ou mesmo antes de cada uma delas, tivesse considerado a vontade de Deus, nada disto era preciso. Sim. Então o Senhor hoje continua também a trazer o mesmo ensinamento à nossa vida e à vida daqueles a quem nós vamos proclamando a sua palavra, que ainda estamos em tempo de graça, ainda hoje é o tempo em que o nosso coração deve arrepender-se, deva considerar as palavras do Senhor, porque Ele quer libertar-nos de toda a escravatura, de toda a dependência do pecado, de todos os hábitos e as práticas de vida que não são de acordo com a sua vontade. E porquê? Porque Ele é um Deus zeloso, sem dúvida. Repara que Ele diz ao próprio Faraó, deixa que o meu povo saia para me ir fazer uma festa em que sentido? De adoração, de louvor, de ação de graças, de reconhecimento de que há um só Deus, com certeza. E é isto hoje que o Senhor almeja, não no sentido de dizer, olha, façam-me isto porque, mas é porque não for a Deus na nossa vida, ou não seja Deus na nossa vida, não pode haver felicidade, Exato. Não pode haver realização, não pode haver o tudo na nossa vida, porque o tudo na nossa vida é Deus. E quando nós compreendemos que é Deus, então nós percebemos porque é que Deus faz os pedidos que faz. Exato. Porque é que Deus propõe o caminho que propõe. Porque é que Deus se intensifica em apelos e em súplicas, porque não é para nosso mal, é exatamente para nosso bem, para a nossa felicidade. Exatamente. E infelizmente este faraó não percebeu, o povo também se queixa, Moisés também se queixa, quando o Senhor agora diz, e é essa a lição de terça-feira, então vamos compreender quem é que eu sou. O grande eu sou vos envia. O grande eu sou vos vai trazer libertamento. E é isto realmente que faz alusão à lição de terça-feira. Muito bem. Milu, eu gostaria de ler aqui, e passo já aqui para a lição de sexta-feira, mas vou ler aqui diretamente do livro Patriarcas e Profetas. Eu gostaria de mostrar a forma como Ellen White aqui, portanto, se refere, porque ela faz uma descrição tão clara, tão pormenorizada, que é como se víssemos o vídeo da realidade diante de nós. Então diz aqui, depois de Moisés e Arão terem ido falar então com o Faraó, diz assim, o rei, ou seja, Faraó, perfeitamente atento, suspeitou que os israelitas tinham o intuito de se revoltarem contra o seu serviço. O descontentamento era resultado da ociosidade, assim pensou ele. Eles não estão mas é a fazer nada, estão lá, não têm trabalho nenhum, quando eles já era um trabalho duro, mas ele achou que... Não, eles eram ociosos, por isso é que tinham tempo para andar a pensar em coisas, não é? Então, ele faria com que não lhes fosse deixado nenhum tempo para poderem formular esses perigosos planos, que na visão dele, Faraó, eram perigosos planos. De imediato, adotou medidas para os escravizar ainda mais e aniquilar o seu espírito de independência. Escutem bem isto, aniquilar o seu espírito de independência. Hoje não é diferente, amigos. As forças do mal, mancomunadas com agentes humanos que estão ao serviço dessas forças do mal, tudo farão para que o povo de Deus não tenha este espírito de independência. E este espírito de independência é a verdadeira liberdade que Cristo nos dá. Jesus não disse, se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ok? Então aqui, portanto, ele queria aniquilar esse espírito de independência. É aquilo que irá acontecer com o povo de Deus no tempo do fim. Quando os governos do mundo inteiro se coligarem para emitir um decreto que vá precisamente contra o povo de Deus. No mesmo dia, foram expedidas ordens que tornariam o seu trabalho ainda mais cruel e opressivo.
O material de construção mais comum naquele país era o tijolo cozido ao sol, era com ele que eram feitas as paredes dos mais belos edifícios e só depois forradas com pedra. E a fabricação dos tijolos empregava grande número de escravos. Como para lhe dar consistência se misturava palha ao barro, eram necessárias grandes quantidades de palha para este trabalho. E então o rei determinou que não se lhes fornecesse mais palha. Os trabalhadores deviam procurá-la por si mesmos, sendo-lhes, porém, exigida a mesma quantidade de tijolos. Já disseste isto, eu estou apenas aqui a ler. Então, esta ordem causou grande aflição entre os israelitas por toda a terra, subentendido por toda a terra do Egito. Os capatazes egípcios tinham escolhido fiscais hebreus, ou seja, do próprio povo hebreu, para supervisionar o trabalho do povo, e estes oficiais eram responsáveis pelo trabalho efetuado por aqueles que estavam à sua responsabilidade. Quando a ordem do rei entrou em vigor, o povo espalhou-se por toda a terra, a colher restolho em lugar de palha, mas acharam que era impossível fazer a mesma quantidade de trabalho. Em consequência disso, os fiscais hebreus foram cruelmente espancados. Estes homens pensaram que a sua opressão vinha dos seus capatazes e não do próprio rei, por isso foram junto dele com as suas queixas. Os seus representantes foram recebidos por Faraó com sarcasmo. Vocês são uns preguiçosos, sim, uns preguiçosos, por isso é que andam a dizer que queremos ir oferecer sacrifício ao Senhor. Foi-lhes ordenado que voltassem ao trabalho com a declaração de que, em caso algum, deveriam ser aliviados das suas tarefas. Voltando, encontraram Moisés e Arão e disseram-nos que o Senhor veja bem o que vocês fizeram e vos castigue por isso. E é aqui que acontece aquilo que nós lemos aqui, portanto, em Êxodo capítulo 7 e a partir, Êxodo 5 a partir do versículo 20. Estão a ver? E agora reparem, quando Moisés ouviu estas censuras, sentiu uma angústia enorme. Os sofrimentos do povo tinham aumentado muito, por todo o país se erguia um clamor de desespero de velhos e jovens, e todos se uniam em acusando da mudança desastrosa na sua condição. E agora reparem, Moisés tinha o faraó já contra ele, e agora tinha o próprio povo que ele se predispôs a ajudar contra ele também. Olhem que em situação intrincada Moisés estava, e tudo isto porque Deus o chamou. Amigos, mais uma vez, quando Deus nos chama a determinada função, a exercer determinada missão, quantas vezes hoje, a exemplo do que aconteceu com Moisés, nós nos vemos às vezes, permito uma expressão, entre a espada e a parede. Entre a parede da tal resistência dura, não é? Daqueles que não conhecem a Deus nem querem saber de Deus para nada e ridicularizam Deus, como foi o caso de Faraó. Entre a espada daqueles do próprio povo que muitas vezes se voltam contra os seus líderes. Nada de novo debaixo do sol, nada mesmo. Que lições preciosíssimas nós temos. Ou seja, nós podemos olhar para estas histórias que aconteceram, efetivamente, no passado e tirar lições preciosíssimas para nós hoje. É interessante que uma das lições que nós podemos tirar, e talvez por isso Deus também tenha permitido esta primeira resistência de Faraó, é que Moisés ainda continuava a duvidar se verdadeiramente era aquela a sua função e aquele mandato e aquela missão que ele teria. Porque quando ele diz, Senhor, afinal o povo ainda ficou pior, eu não sei porque é que estás a permitir que o povo agora ainda passe piores momentos. E Deus, ao permitir que isto sobrevenha, é para que o próprio Moisés também fique convicto de que o libertamento que vai acontecer não é pela sua força, nem a sua capacidade, nem os atos sobrenaturais que ele trazia na manga, como se costuma dizer, que Deus o envia só para ele se sentir um bocadinho mais confortado e um bocadinho mais acompanhado. Mais uma vez, Deus despe Moisés da sua própria capacidade, o próprio Arão, o próprio povo, que acaba por perceber que alguma coisa então tem que acontecer, quando o Senhor Jesus vem neste momento dizer, eu direi, como há pouco tu leste, eles saberão que eu sou o Senhor. Isso. Eles quem? Todos. A começar no faraó, todos os egípcios, o próprio Moisés, Arão e o seu povo. Todos saberão que eu sou o Senhor. Quem manda aqui sou eu. E quem tem poder para estas coisas é Deus. E muitas das vezes na nossa vida nós temos que aprender, claro, ser felizes e, claro, irmos encorajados, animados na graça de Deus a cada dia, claro que sim, mas nunca esquecendo de forma alguma que a graça e a força que nós temos não é nossa. Não.
Portanto, é Deus que nos dá, Ora bem. é Deus que nos concede, é o Senhor que nos anima a cada dia. Aquela vitória que nós obtivemos, louvado seja o nome do Senhor. Não foi por nós. Aquele pecado que nós conseguimos vencer, louvado seja o nome do Senhor. Exatamente. Aquela resolução de um conflito que tínhamos entre A, B e C, o perdão que eu dei a B e C, D, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Ou seja, esta caminhada da libertação desta escravatura que é o pecado, temos de ter sempre consciente que é o Senhor que vai fazendo esta cirurgia na nossa vida, na nossa mente, e portanto Deus permite Moisés ficar completamente ainda mais dependente daquele que o enviou, porque ele percebeu que não tinha poder para nada. Então o Senhor age no tempo certo para a bênção de todas as pessoas, sem exceção. Milu, outro paralelismo que eu vejo é que nós hoje estamos a chegar a um momento em que eu creio mais do que nunca, e nós já estamos na igreja há muitos anos, e quer eu, quer aqui a minha esposa, nós viemos de famílias adventistas. Eu creio que nunca na história, pelo menos na história que nós vivemos, não é? Nunca se viu um espírito de tanta crítica à liderança da igreja como hoje. E eu creio que podemos encontrar aqui esse paralelismo. Portanto, reparem, Moisés foi chamado por Deus, não foi ele que se propôs, pelo contrário, já vimos e volto a insistir, ele nem queria, não é? E o Senhor quase teve que o puxar pelos cabelos, obviamente estou a usar uma imagem, não é? Teve que o puxar dos cabelos, teve que o arrancar lá do sítio lá de onde ele guardava as ovelhas, estava lá tranquilo, e agora o Senhor queria que ele voltasse para o Egito. Então, foi o Senhor que o chamou, e quando Moisés dá os passos nessa direção e agora se acha em pleno campo da missão, pois bem, como diz aqui o título da lição desta semana, portanto o início foi bastante difícil, não é? E amigos, hoje, para aqueles que são líderes, para aqueles que foram chamados por Deus, a tarefa não é menos difícil. Porque muitas vezes nós também ficamos entre a espada e a parede, porque por um lado nós temos a crítica do mundo em geral, não é? Daqueles que portanto são contra a fé adventista, são contra as nossas crenças fundamentais. E por outro lado, nós queremos ir para ajudar o povo de Deus, e o povo de Deus muitas vezes se rebela contra esses líderes. Pois bem, amigos, que Deus nos dê a sabedoria e o discernimento para saber como agir, não é? É verdade que todos nós estamos a viver tempos difíceis, todos nós, e esses tempos difíceis não vão diminuir de intensidade, pelo contrário, vão aumentar. Mas que Deus nos dê a sabedoria para, no respeito pelos líderes que Deus escolheu para a sua igreja, nós sabemos qual é a nossa posição, qual é a nossa função, e sermos elementos que ajudam na solução dos problemas e não criam ainda mais problemas. E quantas vezes nós, talvez até inconscientemente, já tínhamos caído exatamente no mesmo espírito destes israelitas que estavam insatisfeitos, estavam mal, não é? E portanto começaram a rebelar-se contra, ou pelo menos a falarem contra os seus líderes espirituais. Pois bem, eu vejo aqui um grande paralelismo, e portanto, mais uma vez, apelo para que cada um de nós individualmente tenha o discernimento e a sabedoria que só Deus pode dar para saber como lidar, porque a situação, o mundo em geral está, digamos, a apertar cada vez mais. Eu sinto, enfim, é uma imagem que eu tenho na mente, que estamos como que num torno, e cada vez mais o mundo aperta, digamos, aumenta a sua pressão sobre o povo, sobre o mundo em geral, e todas as pessoas sentem isso, mas particularmente sobre o povo de Deus. Okay? E é interessante que a este grito de lamento da parte do próprio Moisés, o Senhor vai chegar junto dele e diz: olha, Moisés, vai outra vez ao faraó e diz para deixar os filhos irem. E eu digo assim: coitado do Moisés. Então, mas ele responde isso no capítulo 6 e versículo 12, diz assim: Moisés respondeu, porém, ao Senhor, mas os filhos de Israel, eles próprios não têm ouvido. Isso. Como é que agora vai-me ouvir o faraó? Pois. E depois ele ainda diz: e não sei falar bem. E lá está. Moisés estava fixado na sua própria performance. Se calhar acaba por concluir a dizer assim: Senhor, foi eu que não falei bem, não soube o que dizer, não soube como dizer, que afinal eu ainda trouxe pior sobre o povo do que em vez de bem. Mas o Senhor manda outra vez ao mesmo momento, à mesma situação, para entender que se o Senhor está a dizer para ir e para fazer, ele deve ir e fazer sem se questionar ou focar, pôr o holofote sobre si, não é sobre si. E depois ele diz: não obstante, versículo 13,
falou o Senhor a Moisés e a Arão e deu-lhes o mandamento para os filhos de Israel e para Faraó, o rei do Egito, a fim de que tirassem os filhos de Israel da terra do Egito. Portanto, não muda a ordem não muda, é mais uma vez em que eles são colocados na mesma situação, mas mais uma vez o Senhor quer também preparar estes homens de liderança, porque falavas dos líderes, é verdade, pode haver, eu costumo dizer, uma igreja faz um pastor, mas ou melhor, um pastor faz uma igreja, mas uma igreja também faz um pastor. A questão mútua, este ciclo de relacionamento e de interação entre a igreja e o seu líder, também é algo importante para o líder, assim como o líder é importante para a igreja. Então o Senhor aqui quer trazer bênção a todos, aqueles que são líderes e os que são liderados. O Senhor quer enviar um povo para a eternidade. O Senhor não envia hierarquias. O Senhor não considera hierarquias. O Senhor considera funções. Isso. O Senhor considera ministérios para que todos juntos, entrelaçados uns com os outros, como o tal corpo, não é? Nos diferentes dons e talentos que Deus concedeu, então possamos fazer esta marcha rumo à eternidade, conquistando todos aqueles que estão à nossa volta, inclusive aqueles que tenham mentes de desafio, mentes de rebeldia contra o Senhor. É a nossa postura no meio deles que vai fazer, se houver ali algum vislumbre, não é, de sensibilidade espiritual, será a nossa presença, será o nosso testemunho, será a nossa palavra que vai contagiar esses corações que um dia possam ter sido muito resistentes e acabarão por ceder ao Espírito de Deus. E repara, assim como Deus no passado quis que Moisés e Arão fossem à presença deste rei, que era terrível, não é? Pois bem, não será que Deus hoje também quer que nós contactemos todo o tipo de pessoas, não é? Mesmo aqueles que nos pareçam ou sejam mesmo, não é? Pessoas rebeldes, pessoas que se opõem. Lá está, como eu dizia há pouco, qual é o objetivo de Deus? É responsabilizar essas pessoas com o conhecimento que nós lhes devemos fazer chegar. A partir daí, o que é que eles fazem com esse conhecimento? Pois bem, é obviamente da responsabilidade de cada um, mas nós, como servos de Deus, que conhecemos a sua verdade e somos enviados por Ele, temos a solene responsabilidade de ir com essa verdade aos outros. Okay? Eu vou comentar aqui mais uma vez aquilo que tu já comentaste, Milu, que é aqui a reação de Moisés. Isto, enfim, faz-me rir interiormente, mas no fundo isto não tem graça nenhuma, não é? Quando aqui em Êxodo 6:12, Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo: eis que os filhos de Israel me não têm ouvido, como pois me ouvirá Faraó. Claro. Isto atualizando para os nossos dias, às vezes nós sentimos reação negativa da parte do próprio povo e nós pensamos, então se o próprio povo dentro da igreja não nos ouve, como é que irão nos ouvir aqueles lá fora? Amigos, não importa quem nos ouça ou quem nos deixa de ouvir, nós temos uma missão que Deus nos confiou e é Ele que nós temos que responder. Se Deus nos pede para apresentarmos esta mensagem, e sabemos qual é a mensagem a apresentar ao mundo nos dias de hoje, e sabemos pela revelação profética. A mensagem específica que nós, como povo de Deus, temos hoje que apresentar ao mundo são as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. E temos que saber descodificar essas mensagens, e eu costumo dizer que todas as crenças fundamentais da Igreja Adventista do Sétimo Dia estão encapsuladas precisamente no teor dessas 3 mensagens angélicas. Esta é a mensagem que devemos dar ao mundo. Quer gostem, quer não gostem, quer aceitem, quer não aceitem, é essa a mensagem que nós teremos que dar para responsabilizar o mundo. E quando o mundo sentir essa pressão da responsabilização, o mundo vai reagir como Faraó reagiu. Mas não importa, temos que cumprir o nosso papel. E o nosso papel é pregar o Evangelho para servir de testemunho a todas as nações. Para quê? Para que finalmente o fim possa vir. Só um pequeno detalhe, se me permites, que é o seguinte: há pouco eu disse que estas pragas foram um ato de misericórdia de Deus. E embora nós possamos traçar alguns paralelos entre as pragas que caíram no Egito e as 7 últimas pragas que cairão no tempo do fim, pois bem, o paralelismo tem limites. Exato. E quando as 7 últimas pragas caírem, aí já não é, digamos, uma ação de misericórdia, porque o tempo da graça terá terminado. Repito, quando as 7 últimas pragas descritas em Apocalipse 16 caírem sobre os ímpios, em geral, não é? Aí já o tempo da graça para eles terminou. Portanto, aí essas pragas já não são uma manifestação da misericórdia de Deus, são apenas e só uma manifestação do juízo de Deus sobre aqueles que rejeitaram a sua oferta graciosa de salvação. Okay? Muito bem, vamos avançar, Milu?
Muito bem, sim, avançaríamos se calhar com esta ideia que fica, não é? No sentido de dizer que quando o próprio Moisés diz que não fala bem, eu achei o autor muito interessante que ele foi buscar aquela definição, portanto, o termo que literalmente quer dizer lábios incircuncisos, como diz na lição de quinta-feira. Ou seja, é usado aqui para exprimir a falta de habilidade que Moisés tinha. E mesmo aquele que vai, como nós já vimos em Êxodo 4, nas outras lições passadas, que ele era lento de fala. Ou pesado de língua, como diz. Ou pesado de língua, exatamente. E pesado de boca também. Isso. E repara, apesar das nossas imperfeições e limitações, o Senhor mesmo assim nos envia. Ora bem. E quando nós vamos, devemos ir não na nossa capacidade, mas naquilo que muitas vezes nós dizemos: Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos. Isso. Ou seja, o Senhor capacita-nos, o Senhor dá-nos. Por vezes podemos achar que estamos muito aquém, vamos na graça de Deus, vamos na mesma. Na confiança de Deus. E vamos porque o Senhor nos manda. Exatamente, e se Ele nos manda, Ele sabe o que está a fazer. Ora bem. O Senhor sabe, porque Ele mais do que ninguém nos conhece. Ora bem. O Senhor sabe o que podemos, o que não podemos, a capacidade que temos, o que não temos, e isto faz-nos e traz-nos lições para compreendermos que, seja qual for o momento em que Deus nos coloque, é o momento para sermos fiéis a Deus. E ser fiéis ao Senhor é consentir e obedecer naquilo que Ele nos propõe. Então acreditar e confiar que se Ele nos está a propor e nos está a dizer que é assim, então nós só temos a ganhar se assim o fizermos. E acabaremos por compreender exatamente essa graça de Deus. Muito bem. Pois bem, queridos, ficamos por aqui hoje e vamos terminar com uma oração. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma vez nos teres dado esta oportunidade de podermos partilhar a Tua Palavra com os nossos queridos irmãos, irmãs e amigos que nos escutam, que nos ouvem. Ó Senhor, muito obrigado, Senhor, porque a Tua Palavra é verdadeiramente extraordinária, Senhor. Ela apresenta algo do passado, Senhor, que é uma cópia, eu diria quase exata, se não mesmo exata, totalmente exata daquilo que nós vivemos hoje. Então, Senhor, que lições preciosíssimas nós podemos retirar destas experiências do Teu povo no passado e particularmente daqueles que Tu chamaste para uma missão especial, que foi o caso de Moisés e também de Arão, o seu irmão. Ó bom Pai, para todos aqueles que foram hoje chamados para missões especiais, ó Senhor, que nos reforces com a presença do Teu Espírito Santo em nós, Senhor. Amém. Que nada nem ninguém nos meta medo, Senhor, mas que nós possamos obedecer apenas e só a um assim diz o Senhor, a um chamado que vem de Ti, Senhor, e que nós não podemos recusar, sabendo que se o recusamos esse convite, pois bem, a desgraça virá sobre nós, Senhor. Então, Senhor, ajuda-nos a não olvidarmos esse chamado, a não recusarmos esse chamado e possamos ir, não confiando em nós próprios, porque não há nada em nós que nos recomende, mas a confiarmos inteiramente em Ti, Senhor, que se és Tu que nos chama, és Tu que nos irás preparar para essa missão. Amém. Fica, pois, connosco, Senhor, livra-nos todo o mal, afasta o inimigo e as suas tentações de nós, é o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos amigos, ficamos por aqui hoje, despedimos-nos e marcamos encontro para a próxima semana. Que o Senhor vos guie, vos ajude, vos abençoe e até para a próxima semana, se Deus quiser. Até para a semana, se Deus quiser, que o Senhor vos abençoe.